Graça e paz, bom dia a todos. É bom podermos ter esta forma de celebração, já que, infelizmente, as nossas instalações não podem estar abertas. Temos estado a olhar para a primeira carta de Pedro e percebemos então que a nossa ligação a Cristo transformou o nosso passado, oferece-nos alegria no presente e dá-nos também esperança para o futuro. Algo importante, principalmente para tempos como estes que nós vivemos. Saber então desta verdade deve motivar-nos a viver como Cristo enquanto não chegarmos ao outro lado. O título da mensagem de hoje é Provados para adorar. Vamos então abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos então olhar para o texto com a profundidade que ele merece. Reparemos, parte inicial do versículo 6. Nisso exultais. A ideia aqui é, nisso vocês estão extremamente felizes. Esta expressão refere-se ao que foi dito antes destes versículos e que nós olhámos a semana passada. Então, Pedro, ao escrever estas palavras, reforçou aspectos importantes, ou seja, a salvação que há em Cristo não se perderá e esta certeza deve provocar em nós uma alegria profunda. Quando sentimos então esta alegria que vem da salvação, percebemos que a nossa felicidade não depende das circunstâncias. Então a nossa felicidade está sim enraizada em Cristo, porque é então em Cristo que nós encontramos alegria, mesmo passando por circunstâncias adversas. Pedro motivou aqueles cristãos que passavam por perseguição com a certeza da salvação. Esta deve ser a base da nossa alegria, esta deve ser a base da nossa felicidade. A vitória já é nossa, porque Cristo já venceu na cruz. Contudo, também é importante, ao mesmo tempo, sabermos aquilo que a Bíblia afirma. Devemos nos alegrar enquanto passamos por aprovações. Vamos ver, versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, este versículo mostra-nos várias verdades. Primeiro, os cristãos passam por provações. Isto é algo que nós devemos saber. Os cristãos passam por provações. Tudo aquilo que diz que nós não temos provações, tudo aquilo que diz que nós temos dificuldades ou barreiras que tendem a ser ultrapassadas, nós cristãos devemos sempre seguir em frente. A tristeza, se chegar até nós, é porque ela não vem de Deus. Esqueçam isso. A Bíblia fala que nós teremos provações e algumas serão bem duras. Algumas até serão superiores àquelas que nós podemos aguentar humanamente. Então é bom sabermos que os cristãos passam por dificuldades, sejam elas a nível de saúde, sejam elas a nível conjugal, familiar, eclesiástico, social, etc. Todos nós passamos por dificuldades. E esta crise pandémica está a mostrar que ela atinge a todas as pessoas, de igual forma. Então, termos provações não nos deve surpreender, porque se nós nos surpreendermos, ficamos então ao mesmo tempo mais vulneráveis às quedas, por acharmos que o sofrimento devia estar vedado ao cristão. Também olhamos para este texto, vemos que as provações, e isto também nos deve dar uma grande alegria, as provações são breves no tempo. Mas podem agora estar a pensar, mas Jónatas, há problemas na minha vida que já se arrastam há tantos e tantos anos. De brevidade não há nada. Mas a Bíblia tem a resposta a isso. Romanos capítulo 8, versículo 18. Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter. Há uma imagem de uma balança muito interessante, com dois pratos. No primeiro prato estão os sofrimentos. É bom sabermos que o sofrimento em si pode não ser sinal do pecado, algum pecado que nós tenhamos cometido. Mas o sofrimento em si, ele não estava no plano original de Deus. O segundo prato é a glória que para nós está prometida, que é fruto da graça de Deus. No que diz respeito aos filhos de Deus, o sofrimento
é temporal. E o segundo prato, a glória que para nós está prometida, ela é eterna. Ou seja, numa balança, a eternidade deve pesar muito mais, no bom sentido, do que algo temporal. A esperança que nós temos de estar um dia com Cristo, essa deve ser muito mais poderosa, deve atacar-nos muito mais no bom sentido, porque sabemos que um dia estaremos com Cristo. Outro aspecto que faz com que o prato da glória seja mais pesado, vejamos novamente o versículo, é que a glória não é algo que vai apenas ser observado. Diz o texto que havemos de ter. Isto mostra que viveremos então na plenitude a glória e a graça do nosso bom Deus. E nós sentimos alegria nisso. E nós devemos clamar ao Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então aqui uma lição importante para todos nós. Aprendemos a viver com esperança e sem desespero quando soubermos que há algo de melhor à nossa espera. Conseguimos viver diante do sofrimento com alegria quando reconhecemos que a glória que está reservada para nós é muito melhor do que qualquer coisa que nós passamos por aqui. Não nos percamos então nos pensamentos com aquilo que nós vemos, nas circunstâncias. Devemos sim pensar mais naquilo em que nós vemos, mas sabemos que está reservado. Em terceiro lugar, também vemos aqui que as provações podem ser bastante dolorosas, sejais contristados por várias provações. Pedro então admitiu aqui que os cristãos podem ter provações bastante duras. A palavra contristados dá-nos precisamente essa ideia. Para entendermos a intensidade desta palavra, é a palavra usada em relação a Jesus quando estava no Getsemane. Temos de estar então preparados, pois o sofrimento pode de facto ser doloroso. Esta semana tenho recebido várias chamadas com notícias tristes de pessoas a chorarem por terem perdido familiares, por terem perdido pacientes, por verem pessoas da família a serem atacados pela Covid de forma forte e que não sabem nada como vai ser e o que vai acontecer. Há provações de facto duras e devemos entender isto. Então devemos estar preparados para estes momentos dolorosos. Há coisas então que nos afetam terrivelmente e que podem durar algum tempo, às vezes até ao final da nossa vida aqui na Terra. Mas ainda o texto diz que podemos não ter só uma provação, podemos ter várias provações ao mesmo tempo. O que fazer então nestes momentos? O que pensar nestas ou destas situações? Lembrem-se, não há uma única provação que venha até nós onde a graça de Deus não seja maior. Não há uma única provação que venha até nós onde a graça de Deus não seja maior que essa mesma provação. Nós não estamos sós. Parece que neste tempo pandémico nós vivemos muito sozinhos, fechados numa casa. Não vemos ninguém. E às vezes a solidão chega. Mas lembra-te, Deus está contigo. Convém também dizermos o seguinte: o tempo que sofremos parece ser sempre muito grande e interminável. No entanto, quando o nosso coração acalma, saberemos que para o cristão não há sofrimento interminável. Qual a consequência? Qual o objetivo da provação? Esta é talvez a pergunta que nós mais fazemos e talvez a que mais nos fazem. Se acreditamos em Deus e se somos seus filhos, por que é que nós sofremos? Os descendentes de Corá viveram também este dilema, ao ponto de escreverem no Salmo 42, versículo 11: a minha dor é enorme e os meus inimigos insultam-me a toda a hora e perguntam-me: onde está o teu Deus? O que diríamos? Qual seria a nossa resposta quando nos perguntam: onde está o vosso Deus neste momento? Onde é que Ele está? Está a dormir? O que está a fazer? Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. A palavra confirmado traz-nos a ideia de ficar com aquilo que é puro, ou um teste para provar a autenticidade. Este teste pode ser um processo que demora muito.
Contudo, depois de ter terminado o processo, o resultado tornar-se-á visível diante de todos, pois a fé fica mais autêntica, fica mais pura. Então as provações servem, assim, para polir arestas da nossa vida e tornar-nos mais dependentes de Deus. Deus testa o cristão, colocando as provações no nosso caminho ou permitindo que isso aconteça para que a nossa fé cresça, para que vivamos a vida com mais maturidade. Foi assim que aconteceu com Abraão. A sua fé foi testada e no fim ouviu o anjo a dizer: agora sei que temes ao Senhor, porque não negaste o teu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Também aconteceu com Jó que no fim de ter perdido a sua saúde, ter perdido os seus filhos, os seus bens, no fim do livro, sem ele nunca ter percebido o que aconteceu, Jonas menciona: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículo 5. O apóstolo Paulo teve a sua fé provada várias vezes e foi devido a isso que ele tem estes versículos extraordinários. Então o Senhor Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então nada acontece ao acaso. Muitas vezes não percebemos as razões. Provavelmente nós nunca iremos perceber a razão de Deus ter permitido este vírus. Mas, no entanto, ele certamente servirá para o nosso crescimento. E é muito importante nestes momentos confiarmos em Deus e dizermos, tal como Jesus disse, porque assim foi do teu agrado. Ao sermos então mais preciosos para Deus, estamos ao mesmo tempo, e devemos lembrar disto, a ser um alvo mais apetecível para o diabo. Contudo, maior é aquele que está em nós. Qual o valor desta fé depois de ter sido provada? Qual o valor desta maturidade depois de nós termos sido provados? Versículo 7. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É interessante esta comparação com o ouro e com as nossas vidas. Nós vemos isso várias vezes na Bíblia. Então, primeiro, a importância de refinar. Os ourives levam ao fogo o ouro para tirar as impurezas, para ficarem com aquilo que realmente é precioso, com aquilo que realmente tem muito valor. Se chegarmos ao pé de um ourives e perguntarmos como se refina, dir-nos-á que precisamos de pegar no metal, passar pelo fogo, a parte mais acesa, e deixar aquecer até tirar todas as impurezas. O tempo é fundamental, porque se ficar mais um minuto, estraga o material todo. Como é que o ourives sabe que chegou o tempo certo? Quando a sua imagem estiver refletida nesse metal. Qual a razão, então, do Senhor Deus refinar a nossa vida como o ourives refina o metal? Para refletirmos assim cada vez mais a imagem de Deus em tudo aquilo que fizermos. As provações assim servem para espelharmos cada vez mais a imagem de Cristo para o louvor e para a glória da sua graça. Segunda comparação que vemos aqui, a fé é mais valiosa que o ouro. A fé tem então um valor inestimável. Diz o versículo que o valor da fé é maior do que o ouro, mesmo já depois de ter sido apurado pelo fogo. A fé tem esse valor, porque passado mesmo algum tempo, a fé não perde o valor, não há desgaste como o ouro e nem pode ser roubada ou perdida. A fé é preciosa porque é o meio pelo qual nós podemos ter acesso a Deus por meio de Cristo, para que no fim de todas as coisas nós possamos então dar louvor, glória e honra quando Cristo vier buscar-nos. Vimos então até agora, a nossa alegria vem da salvação. Nós vamos passar por várias provações e devemos também glorificar a Deus em todos os momentos. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Podemos não saber o que
nos vai acontecer, mas sabemos para onde vamos e sabemos com quem estamos. Isto deve ser suficiente para vivermos com ânimo, mesmo diante da dor. Sabemos para onde vamos e com quem estamos. Muitos de nós já devem ter passado por uma provação tremenda, qual nos faz dobrar os joelhos. A fraqueza, a provação tem essa capacidade, pois faz com que fiquemos mais dependentes de Deus e procurarmos ajuda das pessoas. Precisamos então de ser igreja para as pessoas que sofrem. E nós, igrejas, nós, pastores, temos tentado olhar para esta altura e perceber como podemos ajudar aqueles que mais sofrem, porque nós, igreja, precisamos de ajudar as pessoas que mais sofrem. E não devemos ter receio de apoiarmos, de ajudarmos aqueles que mais sofrem. Precisamos então de olhar mais para os nossos irmãos, até porque olhamos muito tempo para as coisas deste mundo, olhamos muito tempo para as notícias, ficamos a murmurar, ficamos a reclamar em vez de pensarmos assim: como é que eu posso ser bênção para esta pessoa que está a sofrer? Sendo assim, a verdadeira comunhão só acontece quando não temos medo de nos darmos uns aos outros, enquanto ao mesmo tempo a alegria que há em Cristo enche a nossa vida. Não tenha medo de se dar ao outro. Não tenha medo de servir, de amar, de cuidar. Somos totalmente diferentes, mas devemos ter todos uma coisa em comum: amarmos a Cristo de todo o nosso coração. E isso levar-nos-á também a amar aqueles que estão ao nosso lado. Quando investimos tempo nas pessoas, nós estamos a servir a Deus. Mesmo que depois as pessoas desapareçam, seja por que razão for, embora custe, não é tempo perdido. Servir as pessoas é servir a Deus. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, nós estamos gratos pelo Teu amor e o Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua alegria, pela alegria que nós podemos sentir em Cristo Jesus, Pai. Que ela possa encher a nossa vida, mesmo diante de tantas provações que nós estamos a passar. Possamos nos lembrar daquilo que está reservado para as nossas vidas, de termos esperança que um dia vamos estar contigo enquanto vivemos aqui neste mundo caído, Pai. Enche-nos com a Tua graça para podermos também ajudar aqueles que mais sofrem e não termos medo de nos darmos uns aos outros, de servir as pessoas, tal como o Teu Filho Jesus veio até à cruz para dar a sua vida por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Queremos também deixar 2 avisos para, como é habitual. Sendo assim, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, podem sempre deixar nos comentários ou mandar mensagem. Se desejarem receber também uma Bíblia, podem mandar uma mensagem. Nós certamente vamos fazer chegar essa Bíblia, seja em que parte do país for, nós faremos chegar essa Bíblia. Como também, se tiver alguma dificuldade a nível de alimentação, pode mandar uma mensagem privada sem explicações e nós certamente vamos chegar um cabaz. Queremos estar unidos em oração. E na próxima sexta-feira, das 9h30 da noite até às 10h30 da noite, a Convenção Batista Portuguesa vai ter um evento onde vamos convocar todas as pessoas para orarmos, para buscarmos a graça de Deus neste momento difícil, para vermos vidas consagradas, vidas salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fica então o convite, próxima sexta-feira, das 9h30 da noite até às 10h30 da noite, 1 hora, onde vamos estar várias pessoas, do norte a sul, ilhas, a orarmos para que Deus manifeste o seu poder. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.